Fala pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo sobre o tema que nós falamos, publicamos um artigo no nosso site, é www.luisflores.com.br. Então lá nós falamos sobre o prazo da apelação, né? Então nós temos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a apelação ela tem dois prazos, né? O primeiro prazo que nós temos para a apelação é o prazo para interpor a apelação, que é o prazo de 5 dias. Então, ele está previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, né? Caberá a apelação no prazo de 5 dias. Então, esse é o primeiro prazo. A parte, ela interpõe esse recurso, ela diz que quer recorrer, ela é intimada da sentença, ela tem um prazo de 5 dias. É importante nós lembrarmos aqui que o prazo da intimação da sentença ele só é feito pessoal para aquele acusado que ele está preso, né? Então ele recebe essa intimação da sentença pessoalmente, ele também pode manifestar o seu interesse em apelar, né? E a apelação ela é recebida pelo magistrado, encaminhada para a parte, para o seu advogado, para que o seu advogado apresente as razões, né? Nesses casos, caso esteja preso, ele recebe pessoalmente, ou caso ele seja representado, assistido pela Defensoria Dativa ou pela Defensoria Pública, ele também recebe essa intimação pessoal da sentença. Fora isso, caso a parte esteja solta e tenha advogado constituído, essa intimação ela não vai ser pessoal, ela vai ser somente na pessoa do próprio advogado do acusado. Então, quem atua no criminal tem que ficar atento a esses dois detalhes aí para acabar não perdendo o prazo para apelação. Então, como nós falamos ali, na regra geral, né, do Código de Processo Penal, o prazo para apelar 5 dias, interpor a apelação. Recebido essa apelação, é aberto daí o prazo de 8 dias para que daí a parte, o seu advogado, apresente as razões do recurso, né? Então esse prazo para apresentar razões ele está previsto no artigo 600 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer as razões, salvo nos processos de contravenções, em que o prazo será de 3 dias. Então, como foi dito, recebido o recurso de apelação, é aberto o prazo para as partes apresentarem suas razões recursais, né? O artigo 600 ele traz algumas possibilidades aqui que é um pouquinho diferente, né? O parágrafo 1º ele diz o seguinte: se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Então, seja a vítima ela constitui um assistente de acusação, né? Então o acusado recorreu, o Ministério Público ele é o titular da ação penal, né? Ele é intimado para apresentar suas contrarrazões ao recurso. Fim do prazo do Ministério Público para apresentar as razões, o assistente de acusação tem prazo de 3 dias também para apresentar as suas razões do recurso. Aqui da mesma forma acontece ao contrário aqui no parágrafo 1º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, então nós estamos falando de ação penal privada, né? A ação penal ela é movida pela parte ofendida. O Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Então aqui se inverte, né? A ação penal ela é movida pelo ofendido, essa parte o autor do fato, o réu, né, ele apresentou razões, então daí como a parte ela é titular da ação, né, nos casos específicos aqui de ação penal privada, primeiro a própria parte, por intermédio do seu assistente, ela é intimada para contrarrazoar este recurso, né? Fim do prazo para a parte contrarrazoar, é aberto o prazo para o Ministério Público, também em 3 dias, apresentar as suas contrarrazões ao recurso apresentado, né? Esse último caso falando em ação penal privada. Outro detalhe importante, parágrafo 3º do artigo 600, quando forem 2 ou mais apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Então, prazo sempre comum no processo penal, não existe no recurso prazo em dobro, né? Ficar atento a isso também para não cair nessa armadilha aqui. E, finalmente, o parágrafo 4º do artigo 600, ele autoriza, né, que a parte que apelou, que apresentou seu recurso de apelação,
de apelação, que ela possa apresentar as suas razões do recurso diretamente na superior instância, diretamente no tribunal, né? Então, ela apresenta o termo de interposição da apelação em primeiro grau e informa ali que vai apresentar suas razões em superior instância. Então, o magistrado recebe a apelação e envia o processo para o tribunal competente. O artigo 600, parágrafo 4º, diz o seguinte, então, se o apelante decretar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificações às partes, observando os prazos legais notificadas às partes pela publicação oficial. Então, a parte interpôs a apelação e informou que vai arrazoar em superior instância. O processo, a apelação, se estiver no prazo, né, ela é recebida, remetida ao tribunal competente. Chegou lá no tribunal, as partes elas são intimadas para que no prazo de 8 dias, as partes não, né, a parte que requereu a apresentação das razões em superior instância é intimada para que lá, né, em superior instância apresente as suas razões do recurso. Então, esse aqui foi só uma conversa rápida sobre o prazo na apelação, né? Nós temos na nossa comunidade um curso completo falando sobre os recursos no processo penal e também falando de forma mais detalhada sobre a apelação. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a nossa comunidade para você dar uma olhada e, se for do seu interesse, você ingressar lá na nossa comunidade e estudar processo penal conosco. Obrigado aí, até a próxima!